Boa tarde a todos e todas. Havendo número regimental... Quer dizer, não tem a buzina não aqui? Não está. Não tem aí? Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião e instalada a comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 44 de 2023, que adiciona parágrafo 9º B ao artigo 166 da Constituição Federal para permitir o emendamento em reserva de 5% para uso em catástrofes e emergências naturais. Informo que a presente reunião foi convocada nos termos regimentais para instalação da comissão e eleição do presidente e dos vice-presidentes. Esclareço que me coube assumir a presidência dos trabalhos nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Regimento Interno. Essa comissão é composta de 34 membros titulares, igual número de suplentes, designados por ato da presidência, publicado em 2 de maio. As modificações na composição da comissão já se encontram consolidadas na página da comissão. Processo eleitoral. Dando início ao processo eleitoral, esclareço aos senhores parlamentares as regras que nortearão os trabalhos. A eleição para os cargos da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto, exclusivamente de forma presencial, presente a maioria absoluta dos membros da comissão, 18 deputados, conforme determina o artigo 7º do Regimento Interno, aplicado à presente situação. A eleição ocorrerá no posto de votação localizado neste plenário, conforme determina o parágrafo único do artigo 24D, ato da mesa número 123 de 2020. Será eleito em primeiro escrutínio o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos entre os totais de votantes. E, em eventual segundo escrutínio, será eleito o deputado que obtiver a maioria simples de votos dentre o total de votantes presentes, a maioria absoluta dos membros da comissão. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, nos termos do parágrafo 2º, artigo 183 do Regimento. Peço aos senhores deputados e deputadas que permaneçam na reunião até que se conclua o processo de votação. Esta presidência informa que recebeu e considera registradas as seguintes candidaturas que serão submetidas ao voto dos membros desta comissão. Para presidente, deputado Jorge Goeten, PL de Santa Catarina. Para primeiro vice-presidente, deputado Daniel Agrobon, PL de Goiás. Os outros 2 vice-presidentes, como vai, Léo, ainda não foram indicados. Provavelmente na próxima reunião deverão ser eleitos. Na urna constarão as seguintes opções de voto: chapa única e voto em branco. Informo que, a partir deste momento, eventuais alterações na composição da comissão não serão consideradas para esta votação. Peço aos parlamentares que aguardem a liberação do sistema. Sim. Como é de costume, os parlamentares sabem que a votação será na cabine de votação que se encontra no final da nossa sala, no fundo da nossa sala. E que os deputados, até que quiserem, podem já ficar lá em fila, para que, quando abrir o sistema, eles possam serem os primeiros a usar do direito de voto. Abriu? Cadê o presidente?
Já abriu? Não, ainda não. Peraí que está só exportando a urna para cá. Está exportando a urna. Um minuto só e nós avisaremos quando tiver tudo em condição de haver a votação. Problema, só, deixa eu só olhar. Acertando ali a transmissão da urna. Cédula em papel pode dar alguma atrapalhação, confusão de nomes. O sistema mais seguro nesta casa é o sistema digital. O que foi que houve aí, minha gente? Vai
Está aberta a votação. Senhores deputados devem permanecer na fila e votar em ordem de chegada. Já.
Vamos aí, peço aos assessores presentes para ligar para os seus deputados. Nós estamos precisando de 6 deputados para poder fechar o quórum de votação e eleger o próximo presidente. Então, vamos ajudar aí, gente.
Vamos aí, gente, o esforço da assessoria para conseguir mais dois aí. Vamos olhando os suplentes de cada partido para que a gente possa preencher. Kiko já votou? 16. Pronto. Marcou o que está faltando. Mesmo assim, a gente falta 3. Mas é bom o PT da Vitória. Não, e aqui, e aqui. Não está aqui. Ana Paula, eu acho que está aqui. Ah, na casa, porque eu encontrei com ela no palácio. Então, aqui desse lado já correu todo. Todos os titulares já votaram no PT. Então, não adianta marcar. Ah, não, adianta, porque a Ana Paula não está presente. Estamos por apenas um para obter o quórum. Vamos lá, gente. As assessorias de liderança aí.
Gente, vamos lá. Estamos aguardando aqui mais um voto só para a gente ter segurança. Embora eu ache que não há risco, mas nós precisamos de mais um voto para garantir a segurança do resultado eleitoral o mais democrático possível. Dando 19, nós ficamos mais tranquilos, mas quero assegurar ao nosso candidato a presidente que não há riscos. Chegando... O deputado já votou? Ah, então pronto. Foi o 18, né? O 18º. E aí? Já tem. Vamos aguardar mais 2 minutinhos que nós vamos exceder de votos. Chegando o deputado Lucas Rezec. Lucas Rezec, nós então faremos 19 votos. Presidente, já vamos fazer 19 votos com a presença do deputado Lucas, com o voto, e aí podemos, se for necessário, abrir a votação. Pronto. Temos quórum. Temos quórum para vitória, quórum eleitoral. Portanto, tem alguém aí chegando para votar? Ótimo. Quem chegou aí? A gente já está entrando ali. Uma deputada, Rosângela Reis, que o deputado Duarte conseguiu, convidou para vir votar. E aí nós fazemos 20, com tranquilidade, o presidente pode respirar, aliviado. Muito obrigada, deputada. Indago se há algum parlamentar presente que ainda não votou. Acho que não, não é? Então, está encerrada a votação. Passemos à apuração dos votos no painel eletrônico. Cadê o outro que não entrou, o voto? Aí, para a chapa única, 0 em branco, total de votos 19. Então, declaro eleitos o deputado Jorge Goiten, presidente, e o deputado Daniel Agrobon, primeiro vice-presidente. Declaro empossados os eleitos e convido o deputado presidente para assumir a presidência dos trabalhos.
já está? Ok. Convido, bom, uma saudação a todos os colegas parlamentares, deputados, deputadas, os assessores, a imprensa aqui presente, e agradeço bastante o gesto de confiança dos senhores e senhoras, né, e convido para fazer parte da mesa o deputado Daniel Agrobon, PL de Goiás, como vice-presidente da comissão. Vizinho. Peço a atenção de todos para alguns esclarecimentos. As propostas de emenda à Constituição estão sujeitas a disposições especiais no regimento interno, tendo a comissão especial, portanto, nos termos do artigo 202, parágrafo 2º, o prazo inicial de 40 sessões do plenário da Casa, para proferir seu parecer, contadas a partir de sua constituição no dia 2 de maio de 2024. O prazo para a apresentação das emendas à PEC é de 10 sessões, contadas a partir de amanhã, dia 9 de maio. Ressalto que o quórum regimental mínimo exigido para a apresentação de emendas é de 1/3 de assinaturas individuais, o que corresponde a 171 deputados. As emendas deverão ser apresentadas à secretaria da comissão pelo sistema Infoleg autenticador. Os senhores deputados e deputadas que queiram sugerir nomes para serem ouvidos em audiência pública devem fazê-lo por meio de requerimento. O requerimento deverá ser apresentado à secretaria da comissão pelo sistema Infoleg autenticador, fornecendo sempre que possível os contatos dos convidados sugeridos. Requerimentos procedimentais poderão ser enviados a partir de 1 hora de antecedência ao horário da reunião pelo Infoleg autenticador. As delegações de liderança poderão ser enviadas a partir de 1 hora de antecedência ao horário da reunião, ao e-mail SDR da comissão, sdr.ce emenda emergenciais assinatura @câmara.leg.br. Informo também que poderão ser pautados os requerimentos apresentados com até 24 horas de antecedência ao horário marcado para a reunião. Comunico ainda que a abertura do painel eletrônico para o registro de presença e para inscrição para uso da palavra será realizado com 1 hora de antecedência ao horário marcado para a reunião. A secretaria da comissão está autorizada a lançar a presença do parlamentar que usar da palavra durante a reunião. E agora eu já... Pode ser? Passa a palavra? Eu já vou passar a palavra para o deputado vice-presidente Daniel Agrobon e depois já abro a palavra aos senhores parlamentares que quiserem fazer o uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Eu queria primeiramente agradecer a você, presidente, por essa oportunidade de estar aqui ao seu lado como vice-presidente. Agradecer a todos os colegas pela confiança que nos deram a fazer parte
dessa PEC 44 de 2023, essa PEC que é tão importante para o Brasil, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando hoje, com todas essas catástrofes acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando dessa mesa e, desde já, me coloco à disposição, tanto dessa presidência, como também de todos os colegas, para que juntos a gente possa ter, ao final, um relatório que seja aquele que atenderá todo o nosso Brasil, principalmente aí, dando oportunidade para que os parlamentares possam ter essa reserva de 5% aí das suas emendas para essas emergências naturais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Daniel. Não tenho dúvida nenhuma que a sua participação vai enriquecer muito o nosso debate aqui e os resultados que a gente vai obter, assim como toda a participação de todos os colegas parlamentares, né, que vamos aprimorar e, quem sabe, melhorar ainda mais esse projeto do deputado Bibo Nunes. Eu passo a palavra, então, pode ser, para o Duarte. Deputado Duarte. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela eleição. Sempre difícil buscar unanimidade, mas a sua competência permitiu que isso acontecesse. Estamos aqui num assunto muito delicado, né, senhor presidente? Vivenciado no Rio Grande do Sul. Eu consigo, e vendo tudo que tem acontecido, me remete muito ao que aconteceu na minha cidade, Mariana, qual era prefeito à época. E queria, antes de tudo, parabenizar, e me sinto orgulhoso de estar como deputado federal hoje e perceber a atitude rápida e proativa que a Casa está tendo. Poder participar desse momento, dessa discussão, onde todos estão se unindo, sem ninguém pensar de forma individual, mas todos pensando de forma coletiva, e pensar em destinar um valor das emendas, é uma atitude nobre de toda a Casa. Pela experiência vivida em Mariana, eu não tenho boas lembranças. Na minha época, houve a presença de Estado, de governo, de deputados, mas, infelizmente, não chegou a ajuda prometida. E foram momentos muito difíceis, porque situações como essa, realmente, a gente não se prepara. É claro que o que aconteceu na minha região foi por responsabilidade única e exclusiva das empresas Vale e BHP, mas, de qualquer forma, o apoio do poder público ele passa a ser muito importante, porque tragédias como essa a gente não consegue se preparar. E, sinceramente, vendo o projeto aqui, e sei que a ideia é reservar para catástrofes emergenciais naturais, mas deveria se pensar de alguma forma também que, se fosse dado causa por quem quer que seja, num primeiro momento, a necessidade de uma resposta rápida ela é muito importante. E quem sabe a gente não consegue amadurecer o que eu vou dizer aqui, no sentido que, se acontecer também algo que seja responsável de uma empresa privada, que possa o poder público estar ali presente e depois cobrar dessa empresa privada que esse recurso retorne. Porque, como disse, o que aconteceu na minha região, não houve o apoio nem do privado e nem do público. Nós ficamos totalmente à mercê de uma situação totalmente delicada. Uma cidade, por exemplo, que nunca chegou a ter mais de 3% de desempregados, chegou a ter 30% de desempregados. Uma cidade que tinha uma receita de mais de 320 milhões, voltou a ter 240 milhões de receita ano, né, com um crescimento vegetativo que é natural de todas as despesas, seja folha, seja gêneros alimentícios. Então, sempre uma situação muito delicada, mas queria realmente parabenizar a atitude da Câmara dos Deputados Federais. Uma atitude rápida, uma atitude que vai fazer a diferença e a certeza que o recurso vai chegar. Porque o que eu vivenciei na tragédia de Mariana foi muitas promessas, muita gente garantindo que o recurso chegaria, não chegou nada, seja através do privado ou seja através do público. E é uma situação muito delicada, o senhor tem uma responsabilidade enorme à frente dessa comissão, te desejo sucesso e parabenizo mais uma vez a atitude nobre de todos os colegas. Obrigado, deputado Duarte. E também eu acho que é unânime de todos nós o agradecimento ao presidente Lira, né, por ter criado com essa celeridade, né, e ter dado respostas, né, que ele tem dado respostas junto com os entes federados, né, principalmente para essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande. Deputado Ismael,
flagelado também, meu conterrâneo lá de Santa Catarina, deputado Ismael, que vive isso, nós vivemos isso sempre. Contigo. Boa tarde, presidente, parabéns aí pela eleição. É bom ver um catarinense capitaneando os trabalhos. Eu estava atento aqui ao pronunciamento do deputado sobre Mariana, e nós de Blumenau, é claro, temos situações similares. Blumenau, com 160 anos, já passou por 99 enchentes, desde 1850. Pois bem, em 2008, nós tivemos a maior catástrofe, com 3.000 casas destruídas. 3.000 casas destruídas em Blumenau. Mas é claro que agora temos que olhar com muito carinho a situação contemporânea do Rio Grande do Sul. E eu quero apenas fazer aqui uma breve observação, senhor presidente, deputado Jorge Guetem. Nós vínhamos discutindo nessa manhã a questão, não sabíamos se era fake news ou não, o governador do estado entrou, inclusive, com transmissão, o SBT publicou, de que caminhões estavam sendo impedidos nas praças, não é, de pedágio, etc. e tal. Mas, finalmente, né, a boa notícia chegou nas nossas mãos, a portaria de número 110, né, de 8 de março. Se houve excessos ou não houve, finalmente está agora devidamente legalizada a portaria e esperamos que não ocorram, não é, essas situações, digamos, constrangedoras para os nossos amigos de outros estados que estão indo ao Rio Grande do Sul, fazendo suas doações, investindo seu tempo, inclusive recursos pessoais de empresas. Então, eu fico tranquilo com essa portaria da ANT publicada hoje. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Eu já vou passar, na sequência, o Kiko. Deputado Kiko, pediria só um momento, porque nós já vamos também designar o relator, né? O relator da comissão. Então, nos termos do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria da proposição o deputado Gilson Daniel, Podemos Espírito Santo, a quem convido para tomar assento à mesa. Deputado Kiko, com o senhor a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Deputado Jorge Guetem, ao vice-presidente Daniel Grobon, agora ao nosso relator Gilson Daniel, parabenizá-los aí pela eleição, saudar aí a confiança dessa comissão para a condução dos trabalhos desse projeto, que é um projeto muito importante para o país. Eu também sou de uma região que sofre muito com desastres naturais, na Grande São Paulo. Eu fui prefeito de Franco da Rocha, Mourão, e lá a gente sofre em consequência de chuvas, em deslizamento de encostas, alagamentos, de maneira permanente, né? E nesse período de experiência que eu tive enquanto prefeito, a gente teve a compreensão, e a cidade, obviamente, de que a gente não resolve um problema desse com política de governo. A gente precisa ter política de Estado, ou seja, problemas que precedem projetos complexos, precedem obras necessariamente não em um município para poder resolver o problema de outro, portanto é necessário ter uma intervenção de outros entes da federação, não só as prefeituras, os governos estaduais, e a União, obviamente, entrando com grande parcela de financiamento. E esse projeto, deputado Bibo, a gente sauda porque ele significa, em aprovado, obviamente, aqui na comissão e no plenário, de que a gente vai mostrar para a sociedade brasileira que nós vamos passar a ter um volume considerável de recursos de maneira permanente para que o Estado brasileiro possa, a partir dos seus entes federados, desenvolver políticas que possam mitigar problemas como esse que a gente enxerga hoje no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, se esse projeto tivesse em vigor este ano, nós teríamos um acréscimo no nosso orçamento de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais entre as emendas dos senadores e deputados, para que a gente possa fazer obras pequenas, médias e grandes obras para poder enfrentar
ora problemas com relação a alagamentos, ora com relação a desastres com relação à seca, enfim, para que a gente tenha no orçamento esses recursos de maneira garantida, porque daí todo mundo fica preparado para apresentar. Você oferece aí um estímulo para que haja bons projetos nessa direção, como acontece na saúde, na educação, ter esses recursos de garantia permanente. Em 2014, o orçamento da União para combate a desastres foi de 4 bilhões e 300. No entanto, a gente conseguiu empenhar 2,5, o que precede um problema de bons projetos. Muitas vezes a gente tem um recurso programado, mas a falta de projetos a gente não consegue executar. O orçamento para esse ano é de 2,600, porque tem o PAC, né, que a gente conseguiu incrementar o orçamento. Mas se a gente olhar para o orçamento de 2022, foi vergonhoso. O último governo do ex-presidente negava solução para esses problemas. Então, agora, acho que o parlamento, à luz dessa articulação também com o governo federal, né, o presidente esteve com o Arthur Lira e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em loco no Rio Grande do Sul, para saber o tamanho da gravidade do problema, e rapidamente o parlamento já está oferecendo respostas de curto prazo, liberando recursos, emendas, enfim, certamente créditos extraordinários, mas fundamentalmente aqui uma solução de longo prazo, que é garantir recurso estruturante no orçamento para que a gente tenha política pública de Estado e não de governo, e garanta, assim, solução para os nossos problemas no longuíssimo prazo. E ao longo desse debate é importante que a gente também não foque só em obras, mas também em recursos para ação de ações de reestabelecimento. O prefeito de Mariana colocou, ex-prefeito, nosso colega aqui de Mariana, colocou muito bem o quanto o reestabelecimento é importante, e ter recurso para isso é fundamental, né? A gente só vai saber o tamanho do desastre mesmo quando as águas baixarem lá em Porto Alegre, que a gente vai saber o tamanho da mazela. Então, recurso para reestabelecimento, a gente melhorar a burocracia do Ministério na liberação desses recursos, e principalmente a fiscalização, porque, infelizmente, a gente assistiu maus exemplos de uso de recursos que o Estado brasileiro às vezes disponibiliza, e muitas vezes o prefeito lá na ponta não faz o bom uso, e a gente precisa garantir o caráter de fiscalização do bom uso desses recursos. Então, eu quero saudar aqui ao presidente e dizer que nós vamos trabalhar nessas próximas sessões para apresentar um bom projeto para o país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Kiko. Vou passar a palavra agora para o deputado Luiz Lima, depois, deputado, é com o senhor. Obrigado, presidente Jorge. Desejar boa sorte, presidente Jorge, ao Gilson Daniel, relator, ao vice-presidente Daniel Agrobon, um desafio que a gente tem pela frente. Agradecer a 2 prefeitos que fizeram uso da palavra, prefeito e agora deputado federal Duarte Mariana, prefeito Kiko Seleguin, de Franco da Rocha, agora deputado federal, que mesmo sendo do PT eu não me canso de elogiar a administração de Franco da Rocha, quando eu estive lá como secretário nacional de esportes, na época do governo Temer, e fiquei encantado realmente com o trabalho do prefeito Kiko. Eu represento o estado do Rio de Janeiro, especialmente a cidade de Nova Friburgo, onde novamente eu tive o presente de ser o deputado federal com mais votos, e Friburgo enfrentou o maior desastre natural, até hoje, né, climático do nosso país, em 2011, quando o deputado federal Duarte morreram 1.100 pessoas na região serrana, em 12 horas, né, em 2011, e em Friburgo, 500 pessoas perderam a vida, a gente andava pelas ruas, eram muitos corpos espalhados, então a gente vivenciou, pela geografia do estado do Rio de Janeiro, né, e eu acredito que Porto Alegre, se tivesse uma geografia muito parecida com o que tem a região serrana do Rio de Janeiro, também nós teríamos um número de mortos até maior do que teve na região serrana. Então, que a gente encontre nessa comissão especial a oportunidade da gente tornar, que, como o prefeito, deputado federal Kiko falou, velocidade nas nossas ações, né? Porque a gente tem dificuldade de dar velocidade às leis que a gente vota nessa casa. Então, que seja feito aqui um projeto de lei que seja um programa de Estado e não de partido, né? Então, eu estou falando de uma tragédia que aconteceu em 2011 no Rio de Janeiro, que morreram mais de 1.000 pessoas em 12 horas, em Friburgo mais de 500 pessoas, e que o tempo vai passando e a gente esquece o que aconteceu. Daqui a pouco a gente esquece o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, daqui a pouco a gente vai esquecer o que aconteceu em Porto Alegre. A gente vendo a televisão hoje, cavalo em cima do telhado, mais de 100 pessoas, e esse número vai aumentar, porque tem muitos desaparecidos. Então, a gente tem 10 sessões pela frente,
para a gente construir algo que a gente aprenda, cada um aqui com a sua experiência. E fazer uma homenagem ao deputado Bibo Nunes, eu diria que é um dos maiores defensores do Estado do Rio Grande do Sul, por essa PEC apresentada em 2023 e que está servindo de base para que a gente construa algo para os 27 estados da federação. E que eu queria dizer, a gente tem limite para a saúde? Tem. Tem limite para a educação? Tem. Mas a gente não pode ter limite para salvar vidas, né? Porque sem vida a gente não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Então que a gente faça dessa oportunidade uma oportunidade para gerações, presidente Jorge. O senhor teve um presente na sua vida que honra. Qualquer deputado se sentiria muito honrado de ter a oportunidade de fazer o relator, o Gilson, e o vice-presidente Daniel. Muito obrigado por fazer parte dessa comissão. Obrigado, deputado Luiz. Realmente é uma honra a gente estar aqui, nós todos, né? Todos os colegas, porque a gente quer construir a várias mãos isso, ouvindo a todos, né? Ouvindo e escutando todos vocês, com as contribuições de vocês, não tem dúvida nenhuma que nós vamos entregar para a sociedade, para todo o Brasil, como tu falou, um resultado assim como a sociedade espera e merece. Eu vou passar o deputado Bibo para o deputado Daniel Agrobon para uma mensagem do deputado Bibo, e em seguida eu já passo para o deputado Alberto Mourão, que pediu a palavra. Obrigado, presidente. Eu só queria aqui justificar a ausência do deputado Bibo Nunes, né? Todos nós sabemos que ele está lá no seu estado, trabalhando muito lá ao lado do povo gaúcho, né, que está passando por esse momento tão difícil, mas ele está muito feliz pela instalação dessa PEC aqui no dia de hoje. Ele que deu entrada nesse projeto, nessa PEC, em setembro de 2023, ali então não ainda imaginava que poderia estar acontecendo hoje no seu estado, Rio Grande do Sul, esta catástrofe que está acontecendo hoje. Então, o Bibo, que sempre foi um deputado muito atuante aqui na casa, né, gostaria de estar presente aqui hoje, mas infelizmente não pôde estar, devido a estar lá no seu estado. Então ele deixou aqui a gratidão a todos os parlamentares, todos os colegas que fazem parte desta comissão, ao presidente, ao relator, a todas as pessoas. Ele estará aí na semana que vem para estar junto com a gente nesta comissão. Deixou um abraço a todos vocês. E todos nós saudamos o deputado Bibo e a nossa solidariedade ao Bibo e a toda a bancada rio-grandense. Deputado Alberto Mourão. Senhor presidente, queria desejar boa sorte a você na gerência dessa comissão, ao Gilson, nosso relator, ao Daniel, boa sorte. A gente que tem um trabalho árduo para fazer ao longo desses próximos dias, a gente espera não levar muito tempo, até porque a gente sabe muito bem a importância de organizar as finanças e dar uma diretriz. Pode ser que se aproveite ainda para essa calamidade, parte disso. A gente pode remanejar recursos ainda nesta, mesmo que o orçamento já tenha sido fechado e as emendas já foram direcionadas, mas pode haver mecanismos para reverter parte disso. Eu acho importante, mas é importante a gente avançar, né, Gilson? A gente avançar um pouco mais na oportunidade de ter uma PEC. Uma PEC é difícil, levar uma PEC para votação, esse quórum qualificado. Então, a gente não deve desperdiçar essa energia da discussão e ampliar o debate de como buscar novas fontes de receita que possam ficar disponíveis num fundo que seja rapidamente disponibilizado, seja para o município, seja para que estado, ou seja até para uma atividade que não estava controlada. Eu acho que é importante a gente ter a percepção, e quando eu vejo os números lá de Mariana, eu fico impressionado, 123 bilhões que foi rejeitado. Nós estamos falando que o Rio Grande do Sul precisa talvez de 100 bilhões para equacionar a moradia para todos, né? Para cima de 50, 60 mil casas foram atingidas, totalmente 100% de perda. Nós temos 600 colégios que serão reconstruídos, talvez possível num número igual de unidades básicas de saúde, e isso nós estamos falando aqui na área pública, né? Sem pontes, estradas, imagine o estrago todo e a quebradeira comercial. Então a gente sabe o impacto que vai ocorrer e vai ter muita
muito que se fazer para o Estado. E a gente precisa achar novas fontes para ajudar calamidades como essa, mas ter um sistema mais previsível. A gente fica muito na emergência. Corre agora para buscar dinheiro, fazer acontecer, e na realidade, todo dia, em algum fórum desse país, algum tribunal desse país, está sendo feito acordos, né, para compensações que não ficam controladas pelo Poder Executivo estadual, nem pelo Poder Executivo local, e a gente não faz obras necessárias de uma forma técnica para prevenção. Então, eu digo que talvez a gente possa refletir um pouco também, se não é a oportunidade de discutir isso. Discutir que talvez uma indenização de 123 bilhões, será que parte disso, 10, 20%, já não deveria ficar num fundo? Será que o dinheiro que a Petrobras, que é uma das maiores empresas também do Brasil, né, que às vezes pode provocar um impacto muito grande, será que ela não pode também direcionar recursos para isso? Se uma barragem de Itaipu viesse a romper, o estrago que seria sem precedentes na história. Então, a gente precisa entender como é que a gente pode drenar esses recursos para que a gente possa ter um fundo que possa realmente dizer, esse fundo consegue investir e buscar quais são as prioridades de investimento, as mais emergenciais. As emergenciais parece que fica claro, né? Tem coisas que são constantes. No Rio de Janeiro, em Petrópolis, na região, a gente percebe que Angra, a gente percebe o Santa Catarina, a gente percebe que o Rio Grande do Sul tem um processo, o litoral paulista ali na região do litoral norte é constante, a cada 3 anos volta a calamidade. Então a gente sabe muito bem que uma análise mais detalhada dos técnicos vai direcionar quais são as obras que precisam ser feitas, mensurar os valores e aí sim um comitê gestor possa liberar esses recursos para que a gente possa prevenir. Porque só numa cidade no Rio de Janeiro foram 1.000 pessoas. Então a gente está falando, né, foi um dos maiores desastres com morte. Eu acho que o do Rio Grande do Sul, de dano econômico, é o maior, talvez na história que a gente conheça, que não vai ter, espero não tenha outro. Então acho que é importante discutir como a gente pode melhorar isso. E acho que a gente vai ter que avançar essa casa na outra comissão já instalada, que é a prevenção. Acho que tem a prevenção, tem o aspecto do dia e tem o depois, que é o reflexo do que acontece, do tamanho da pandemia, da calamidade que aconteceu. Acho que é importante a gente clarear isso tudo aqui na comissão e tentar levar alguma resposta à sociedade. Boa sorte. Obrigado, deputado Alberto. Passo a palavra, então, para o deputado Gilson Daniel, o relator da comissão. Senhor presidente Jorge, parabenizar pela sua eleição à frente dessa PEC tão importante para todos os parlamentares dessa casa. Parabenizar o Daniel Agrobon, que a gente está sempre nessa pauta junto. Parabenizar pelo seu trabalho aqui na casa. A todos os parlamentares que participaram hoje desse início dos trabalhos da PEC 44, ao Mourão, que nós tivemos hoje juntos lá com Lira, trabalhando essa pauta de prevenção de risco de desastre, a Luiz Lima, que está aqui, que é do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro também, que sofre sempre com fortes chuvas, e a gente tem casos de desastre em toda a região sudeste, agora o Rio Grande do Sul, mas no Rio sofreu, no Espírito Santo recentemente. Quero fazer um registro aqui, que não está presente, e que foi relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Pedro Ayrara, que está lá no Rio Grande do Sul como bombeiro de Minas Gerais, mas está lá como deputado, como bombeiro, prestando assistência ao povo do Rio Grande do Sul. Ele que relatou essa PEC na Constituição e Justiça, é conhecedor desse movimento aqui na casa. Gostaria de estar aqui hoje também, uma pessoa que gostaria de relatar aqui também nessa comissão esse projeto. E a minha proposição como relator, Jorge, Daniel e todos os parlamentares que foram definidos aqui pelos seus partidos, é que a gente faça um relatório ao final conjunto, porque essa PEC ela mexe diretamente com as emendas individuais dos parlamentares dessa casa. Então, construir um relatório
sem a participação dos deputados, não seria o trabalho que deveríamos fazer, porque é uma PEC que mexe diretamente com aquilo que já está definido pelos parlamentares, onde vai colocar suas emendas individuais. Então, a nossa intenção é que, junto com o Pedro Ayrara, que é o conhecedor do assunto como bombeiro, e a gente trabalha isso na frente parlamentar da prevenção de riscos e desastres, cooperação humanitária, construir em conjunto um relatório que a gente consiga chegar no plenário com oposição, situação, votando uma PEC que define parte das nossas emendas parlamentares para, aqui no primeiro momento, definido para pronta resposta. Mas eu acho que esse diálogo precisa avançar um pouco mais. O Mourão falou muito bem, nós precisamos avançar. Hoje o Lira falou isso para nós. Precisamos avançar também, não só na pronta resposta, mas também na prevenção, né? O Pedro Campos estava falando agora há pouco comigo que se uma casa está numa encosta e a pessoa perde a casa, a gente pode reconstruir a casa da pessoa, mas a gente não pode fazer uma geomanta ou um muro de contenção. Então, nós precisamos pensar também na prevenção. Eu acho que nós podemos trabalhar isso na PEC. É claro que tudo que nós vamos construir, eu pretendo construir de forma conjunta com a Casa, conjunta com os parlamentares que foram definidos aqui. Nós abrimos, está aberto agora o período das emendas. É importante que todos façam a leitura do texto proposto pelo BIM, porque eu quero aqui, pelo BIM, parabenizar ele pela ideia, pela proposição, mas que todos podem participar através das suas emendas a esse projeto, para que, ao final, a gente consiga ter um consenso aqui na comissão de um relatório final que a gente possa levar ao plenário, que é um desejo do presidente Lira, que a gente possa pautar e votar essa PEC. Então, quero dizer a todos os parlamentares, que nós vamos trabalhar em conjunto. Essa relatoria ela não é do Gilson Daniel, essa relatoria é de todos os parlamentares que estão nessa comissão e que nós vamos construir um texto ao final para levar ao parlamento, que todos os parlamentares, os 513, possam participar, porque efetivamente mexe diretamente nas nossas emendas individuais. É isso, eu agradeço, Jorge, te dou os parabéns, conte comigo, acredito que nós temos que agora montar um plano de trabalho para a gente adiantar as nossas agendas aqui, fazer as nossas sessões, montar um plano de trabalho rápido e que a gente possa, até o final, um relatório e que a gente possa levar ao plenário e tornar isso uma lei urgente para não dar uma resposta só ao Rio Grande do Sul, que esse momento é quem está precisando, mas dar uma resposta a todo o Brasil, porque todos os estados, ou com chuva ou com seca, têm sofrido efeitos climáticos. É isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gilson. Eu sempre gosto de falar que quando, e eu lembro na campanha, sabe, Daniel, na campanha o pessoal perguntava, eu sou lá do Vale do Itajaí, Santa Catarina, e na campanha o pessoal perguntava para mim, sobre a enchente, Jorge, o que tu pretende fazer? Eu disse, sobre a enchente eu não vou falar, né, gente? Porque sobre a enchente eu estou falando em causa própria, sobre inundação, enchente, eventos climáticos, estou falando, porque eu talvez sou o único parlamentar ou cidadão, e não é por teimosia não, que já peguei 18 enchentes. O ano passado eu peguei 3 enchentes acima de 11 metros. Eu tenho 3 imóveis em Rio do Sul, um deles é um restaurante, uma lanchonete, bem no calçadão, que eu tenho desde os 20 anos, portanto eu tenho há 42 anos, né, essa lanchonete. Eu tinha trabalhado de garçom lá, é a lanchonete Minister, lá em Rio do Sul. Lá eu já peguei 18 enchentes. Né? Então, não é por teimosia, não, é por sobrevivência, né? É um prédio bem no centro da cidade, né? Bem no centro da cidade, no calçadão, e depois eu tenho mais 2 imóveis lá, que sempre, e eles são em bairros diferentes, é interessante, mas no mesmo nível. Quando uma pega 11 metros, a outra pega 11 metros também, na lanchonete eu tive 4 metros de água, né? Então, e não é tão baixa não, porque foi 13 metros a enchente de novembro de 2023 lá em Rio do Sul e eu peguei 4 metros, então é acima de 9 metros que eu começo a receber água, está fora da cota, não é qualquer enchente, eu estou dizendo que eu peguei 18 acima de 9 metros, né? Então eu estou falando em causa própria, e eu como cidadão, eu sempre penso, e vem ao encontro do que os senhores falaram, enchente, eventos climáticos, ele não tem partido.
tem partido. O que nós queremos como flagelado não é discussão partidária ou política. O que a gente quer é empatia e solidariedade. Assim como a gente está tendo essa empatia e solidariedade com o Bibo Nunes, com o povo rio-grandense. Então é isso. E é dessa forma que a gente vai conduzir e vai construir a várias mãos, ouvindo e escutando a todos. Eu sempre gosto de ouvir e escutar, porque só ouvir não adianta, a gente deve ouvir e escutar a todos para a gente construir daí uma solução a contento, principalmente para essas pessoas que são atingidas, porque se tem uma coisa, o Brasil já é um país desigual, né? Mas se tem algo desigual é o evento climático, é as enchentes, porque as enchentes atingem sempre primeiro as pessoas mais vulneráveis, porque é elas que moram em áreas de risco. Quem tem recurso já mora em outra área e tem recurso também quando é atingido para enchente. Agora, as pessoas menos favorecidas, que tiveram menos oportunidade por esse país tão injusto que temos, então são as pessoas que primeiro e que mais sofrem as consequências de eventos climáticos, quer a falta de água no norte, como tivemos o ano passado, e a sobra de água no sul, como estamos tendo. Então, fico muito feliz e não tenho dúvida, todos os colegas parlamentares aqui, nós vamos trabalhar com empatia e solidariedade a todos e a todas para atender todo o nosso Brasil. Tá bem? Nós vamos já, né? Nós vamos fazer uma agenda interna, né, para apresentar um plano de trabalho e na semana que vem nós já vamos fazer uma agenda e já vou comunicar aqui. Agradeço então a presença e a confiança de todos, principalmente, eu sempre falo quando a gente está aqui na mesa, né, é bom a gente, até eu com minhas limitações consigo conduzir os trabalhos da comissão, porque a gente pode contar com a assessoria, né, da casa aqui, todos eles com muita competência nos assessoram, assim como os nossos assessores nos nossos gabinetes contribuem tanto. Então, meu muito obrigado, tá, a você. Agradeço a presença e a confiança de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando os senhores e senhoras membros para a reunião de apresentação do plano de trabalho do relator, deputado Gilson Daniel, na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, às 15 horas. E declaro encerrada a reunião. Meu muito obrigado a todos.